Uma boa noite a todos, graça e paz. Amém? Queria que você pudesse abrir sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. Aquele que achou, diga amém. Glória a Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor, a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Pai, nós te adoramos, te bendizemos o teu nome. Pai, que nessa noite nós possamos estar com o nosso coração aberto, para que o Espírito Santo possa nos alimentarmos, para que cada um de nós possamos sentirmos alegria, sentirmos prazer de estarmos na casa do Senhor para adorar o teu nome. Pai, agradecemos a ti, ó Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Nós sabemos que o Senhor não dorme, nós sabemos que o Senhor está à nossa direita, à nossa esquerda, nos livrando, nos guardando de todo o mal. Pai, eu agradeço a ti, ó Deus, por cada vida que está aqui nessa noite. Pai, muito obrigado. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a ti, ó Deus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é um Deus de promessa. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor tira tudo que impeça de estarmos aqui para louvar o teu nome. Tira tudo que impeça de estarmos com o coração aberto, o sentimento aberto, para sentirmos a tua presença nessa noite. Que o Espírito Santo nessa noite venha nos envolver nessa noite. Que possamos sair daqui diferente. Que nós possamos receber algo novo, renovo, e que nós possamos mudar a nossa história. Assim eu peço ao Senhor que seja conosco todos os dias. Que nessa noite nós possamos se alegrarmos no Senhor. Assim eu oro a ti, agradecendo a ti, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos louvar o Senhor. Que possamos agradecer ao Senhor por mais uma noite que temos oportunidade de celebrar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor como igreja do Senhor. Amém? As palmas. Quando a noite fria cair sobre mim,
o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, aleluia. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu dou. Por isso eu dou, 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 dou na presença do Rei. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi. Oh, 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 abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Aleluia, glória a Deus. Possamos pular, dançar e vibrar na presença do Senhor, amém? Porque o Senhor vai à frente das nossas lutas. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, as palmas, bem ritmadas. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores
glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém, queridos? Que possamos continuar celebrando e glorificando ao Senhor. Eu quero é Deus. Possamos almejar o Senhor a cada dia na nossa vida, amém? As palmas. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí. Eu quero é Deus. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Declare que você quer o Senhor sobre sua vida. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu não quero é Deus. Amém, queridos? Possamos almejar a cada dia o Senhor em nossas vidas. Amém? Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Que você possa valorizar os momentos que você dedica ao Senhor, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com a igreja, porque são momentos importantes em nossas vidas. Amém? Um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti.
em sua presença. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver esse minuto por toda a minha vida. Jesus, quero viver esse minuto por toda a minha vida. Jesus, apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em sua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Eu quero viver esse minuto toda a minha vida. Jesus, eu quero viver esse minuto por toda a minha vida. Jesus, possamos valorizar a presença do Senhor em nossas vidas, possamos fazer como criança. As crianças estão aqui à frente, adorando ao Senhor, na beleza da simplicidade de cada uma delas, mas ela tem se achegado ao Senhor. Possamos nos achegar ao Senhor a cada dia e valorizar a presença do Senhor em nossas vidas. Amém, queridos? acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Seus braços de amor, abraça-me,
Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Quero ser como criança, Te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me dependente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Senhor, com Teus braços de amor. Abraça-me. Sinta-se envolvido pelo Senhor, através da presença do Espírito Santo. Abraça-me. Peça ao Senhor que Ele te abraça, que Ele te envolva Abraça-me, Senhor, com os Teus braços de amor. Com Teus braços de amor. Oh Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, porque o Senhor nos ama. E como nós acabamos de declarar, nós não podemos viver longe do amor do Senhor, longe do afago do Senhor, longe do abraço do Senhor. Pai, ai de nós se não for a presença do Senhor em nossas vidas, se não for a presença do Teu Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Pai, que possamos confiar e depender do Senhor, assim como as crianças inocentes dependem do Senhor. Que possamos realmente ser como criança, deixar as nossas vontades, os nossos achismos de lado e depender e confiar no Senhor. Depender do Senhor, da segurança do Senhor, da fidelidade do Senhor, do amor do Senhor, do cuidado do Senhor por cada um de nós, Pai. Aleluias. Aleluias. Quão grande é o
sua voz, temer por sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eles se formam em um. Filho, Espírito e o Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, Eu cantarei quão grande é o meu Deus. e todos hão de ver. Quão grande É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o nome do Senhor. Sobre todo nome é o Senhor. Tu és digno do louvor. Tu és digno do louvor. eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, declara que não há outro nome a ser adorado. Sobre todo nome é o Senhor. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Bem suave, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus. Quão Grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Pai, nós declaramos a tua grandeza. Declaramos a grandeza do Senhor. Não há outro a ser adorado, não há outro a ser glorificado. Sobre todo nome é o nome do Senhor. Sobre todo nome não há outro a ser adorado. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno de adoração, de louvores, de glórias e honras, Pai. E nós te agradecemos mais uma vez como igreja a oportunidade que temos de adorar ao Senhor, de declarar a tua grandeza. Pai, nós te agradecemos porque nós servimos a um Deus grande, um Deus que pode todas as coisas.
Pai, tudo à nossa volta pode dizer não. Tudo à nossa volta pode ser impossível. Mas o Deus que nós servimos, para esse nada é impossível. Ele abre portas que nós não conseguimos abrir. Ele faz um milagre que nós não conseguimos fazer. Ele age naquilo que nós não conseguimos. Porque o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Pai, a tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Pai, nós não confiamos no nosso dinheiro, nós não confiamos na nossa força, nós confiamos e dependemos do Senhor. É do Senhor o nosso refúgio, o nosso socorro. Pai, como nós declaramos aqui no início do culto, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, o nosso socorro vem do Senhor. E nós declaramos que nós chamamos, declaramos a grandeza do Senhor. Oh Deus, tu és santo, aleluia. Quão grande é o meu Deus. Declara, igreja, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, declara, igreja. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Você pode bater palmas em adoração. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelas nossas crianças. Estou muito feliz aqui. Eu fui abordado hoje pelo Guilherme. Pastor, o senhor nem me viu aqui. Coisa boa. Vem cá, Gui. Vem cá, vamos orar por vocês. Vem cá. Tem um São Paulino ali. Tem mais lindo. Vem cá, Beatriz. Beatriz, vem cá para nós orar para você. Cadê a Ana? Oh, meu Deus do céu. Eu não te vi. É essa aqui. Amém? Aqui, ó. Aí, vamos orar. Amém? Quem? O Mateus? O Mateus, ele é adulto. O tio Mateus, ele é grande, olha lá. A tia Ana está aqui porque nós vamos orar pelo Guilherme. Entendeu? Queridos, o Theo não está aqui porque ele não está passando bem. Está em casa, está com a garganta inflamada e não tem melhorado. Nós vamos orar por ele, pelo Heitor também. Como é bom, né? Eu estava ali e o Guilherme ali me chamando a atenção porque ele queria ser cumprimentado. Como é bom a gente ser criança, né? As crianças externam os sentimentos dela. A gente precisa ter mais facilidade com isso, irmãos. Amém? Nós temos aqui várias crianças e louvamos a Deus por isso.
Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por cada vida aqui presente. Pai, obrigado a Deus porque elas são a igreja do Senhor hoje. Pai, que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha guardar o coração dos nossos filhos. Pai, que eles sejam, ó Deus, verdadeiramente livres, guardados no Senhor, pela Tua palavra. Pai, que o Senhor venha cobri-los e protegê-los de todo o mal. Pai, nós agradecemos ao Senhor por cada vida, em nome de Jesus. Amém? Vão lá com a tia Renata. Amém? Gostoso. Beatriz aqui, Beatriz. É aqui, ó. Ô Mirinha aqui, ó. Você lá, ó. Duas Miriam agora. Não entendi. Tá só gravando. Amém? Tome os seus postos. Abra a sua Bíblia, que a nave já decolou. Abra comigo em Marcos. Evangelho segundo Marcos 1. Glória a Deus por cada vida aqui presente. Está florido. Irmãos, coisa boa as crianças, né? Coisa mais gostosa. Eu fico lembrando daquela passagem quando Jesus fala assim: deixai-a vir as criancinhas, delas é o reino do céu. Então os adultos que é chato, irmãos. Então os adultos que é chato, deixa as crianças ser criança. Elas têm que ter prazer na casa do Pai. Ué, Gui, você não vai lá para o cultinho não, Gui? Ah, então tá bom, fica aí. Marcos 1, verso 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Vamos ler de novo? Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, te louvamos em todo o tempo. Pai, te damos graças porque o Senhor é bom. Pai, essa mensagem aqui fala do começo do ministério do nosso amado Senhor Jesus. Pai, o Senhor é Deus de começos, o Senhor é Deus de restauração, o Senhor é Deus que salva, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta. Pai, que aqueles que precisam de começos, de recomeços, recebam essa palavra. Pai, aqueles que precisam de cura, sejam curados essa noite. Pai, que aqueles que precisam de libertação, sejam libertos, sejam salvos. Pai, que a tua palavra aqui seja verdade. Verdade no sentido no coração de cada um. Porque a tua palavra sempre é verdade, sempre é poderosa. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha agir, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha salvar, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Tenham liberdade. Eu peço que você esteja muito atento à ministração da palavra, para que o Espírito Santo ministre no seu coração. Quando cantamos, às vezes ficamos realmente com atenção com as crianças, principalmente os papais, mas permita que o Espírito Santo ministre no seu coração. Abra o seu coração, permita que o seu coração seja terra fértil.
Queridos, aqui nós temos uma palavra que dá início a um centro da mensagem do Evangelho: arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Pastor, arrepender de quê? O que é arrepender? No bom e velho Google, arrepender é lamentar o mal cometido ou o bem que deixou de se fazer, ou retroceder em alguma atitude. Arrepender é algo, então, que nós normalmente lamentamos por ter feito ou deixado de fazer. E Jesus está dizendo, olha, é preciso lamentar o que você fez errado. É preciso lamentar o que você deixou de fazer que era certo. É preciso, é um momento. Aqui então nós temos uma palavra que marca o início do ministério do Senhor Jesus. Veja que esse texto, eu gosto muito de pegar o texto que nós estamos lendo e vendo o que está antes e o que está depois. Obrigado, filho. E quando você olha antes, é o início do ministério de Jesus. Está falando da pregação de João Batista e posterior fala do batismo de Jesus. E aqui está dizendo, depois que João Batista ter sido preso, isso é o início do ministério de Jesus. E a mensagem é: arrependa-se. O título da mensagem que eu quero ministrar aqui essa noite é: arrependei-vos. Irmãos, essa é a mensagem central do Evangelho. E a gente precisa chegar de frente dela com verdade, com sinceridade. Senhor, eu me arrependo do que fiz errado. Senhor, eu me arrependo do que eu deixei de fazer certo. Eu sabia que eu deveria ter feito e não fiz. Eu não quero trabalhar o seu emocional, nem quero que você saia daqui essa noite de uma maneira chocado com algo de um confronto pessoal. Eu quero algo mais do que isso. Eu quero que a palavra, que é a palavra, que é o verbo vivo, alcance o seu coração, para que marque o nosso tempo, para que a nossa, dia após dia, possamos depender do Senhor e caminhar no Senhor e na força do seu poder. Abra comigo em João 16, verso 4, letra C. Pastor, o que é isso, letra C? É a parte final do capítulo 4. Eu não vou ler o versículo 4. Eu não vou ler todo o versículo. Então, João 16, 4. Mas eu vou ler só a parte final do verso 4. E vou ler até o 15. João 16, 4. Amém? Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas. A tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá para vocês. Mas se eu, Jesus, for, eu o enviarei a vocês. E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais.
do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém? Pastor, existe pecado, pecadinho, pecadão? Existe. Claro que existe. Claro que existe. Queridos, a gente precisa muito entender o texto que nós lemos. Jesus, com muita propriedade, fala algo aqui no singular. Jesus está falando de um pecado maior. O próprio Jesus está falando algo aqui para mim, para você. Veja que quando Jesus inicia o ministério, ele fala a respeito de arrepender. Arrepender de quê? Dos pecados. E quando ele está terminando o seu ministério, antes de ser assunto ao céu, ele traz uma mensagem para os discípulos que ele vai, mas o Espírito Santo virá. E a obra do Espírito Santo é qual? Convencer o homem do pecado. Não é dos pecados, do pecado. Do pecado maior, do verdadeiro pecado. Não que os outros não sejam, mas é preciso separar com muita verdade e propriedade. Porque você nunca vai abandonar os outros pecados se você não compreender o pecado maior, o verdadeiro pecado. E o próprio texto responde: se eu não for, o Espírito Santo não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quem que envia o Espírito Santo sobre a igreja? Jesus. Se Jesus for, ele envia o Espírito Santo. Então Jesus envia o Espírito Santo para a igreja. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Do pecado porque não crê em mim. Não crer em Jesus pode ser um pecado como beber e fumar, irmãos? Falar um palavrão? Não faz sentido. Eu não estou minimizando essas outras verdades, mas é preciso entender que há algo muito maior. Muito maior. Quando nós não cremos em Jesus, por que muitas pessoas vivem um evangelho raso? Porque conhecem Jesus igual conhece o Neymar. Nunca viu, nunca conversou com ele. Eu sei que o cara existe, eu sei que ele joga no time A, no B, que já ganhou um monte de troféu e tal, e daí? O que muda a sua vida? Então há algo maior aqui, porque não crê em mim. Porque não crê em mim. É preciso entender que há um arrependimento que precisa vir sobre toda a igreja e não é sobre Moriá. É preciso arrepender quando nós não cremos em Jesus. E nós não cremos em Jesus de várias maneiras. Muitas vezes vivemos uma vida pessoal, familiar, marido e mulher, família. Somos conhecedores do Jesus, mas não temos como falar como Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar.
E nós pecamos quando não buscamos esse relacionamento, essa vida com Deus. Quando nós não cremos que não há salvação para a nossa casa, que não há transformação para a nossa casa, que não há libertação para os nossos pecados, que não há transformação para a nossa família, que não há salvação para os nossos queridos, que não há salvação para os nossos amigos, que não haverá prosperidade para os meus queridos, que Deus não vai mudar a sorte da nossa casa. Nós pecamos quando diminuímos o poder de Deus. Erramos porque não cremos em quem é Jesus. Erramos quando vivemos um evangelho raso. E o arrependimento, ele é algo diário na nossa vida. Qual foi a nossa vida com Deus ontem? Qual foi a nossa vida com Deus hoje? Amanhã vai ser igual? A mesma profundidade? A mesma intensidade? Queremos viver algo novo, beber algo novo, vivendo da mesma forma. É preciso entender, olha como que Jesus começa. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Veja que há algo aqui muito forte. Há coisas que Jesus falava conosco, quando Ele estava presente conosco, igreja, quando Ele estava presente. Mas, sendo assunto ao céu, viria outras coisas que o Espírito Santo teria que falar. Agora, olha que legal, de toda forma, nós somos dependentes do Espírito Santo em todas as coisas. Em todas as coisas. Aquilo que o Senhor fala, precisa vir do próprio Senhor Jesus, ou do Espírito Santo. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Aqui há algo maior ainda. Eu não falei, mas vocês viram. Eu estava aqui. Eu me revelei a vocês. Eu me dei a conhecer a vocês. Há um evangelho, queridos, que precisa ser percebido. E o evangelho que o mundo percebe da igreja, de um modo geral, é um evangelho raso. Um evangelho que não salva. Um evangelho que não cura. Um evangelho que não liberta. Que não faz diferença. Presta atenção no texto. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Eu era a própria palavra revelada do lado de vocês. E vocês não perceberam? E ele continua, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, e a tristeza encheu o coração de vocês. Nós precisamos saber ouvir ao Senhor. Nós precisamos saber perceber a igreja, o Cristo. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não virá. O Espírito Santo, ele vem de forma poderosa. Irmãos, Jesus precisava se entregar na cruz para que nós tivéssemos vida, para que fôssemos salvos. Mas se a salvação de Jesus viesse de outra forma, e Ele continuasse na terra em carne, nós teríamos que ir lá no Jerusalém para relacionar com Ele, irmãos. Não ia dar muito certo, não. E aí o Espírito Santo vem sobre a igreja. E ele vem e ministra sobre a igreja. E o Espírito Santo convence. O Espírito Santo, ele é
boca do próprio Deus, Ele é o próprio Deus, falando ao seu coração. Irmãos, a coisa mais estranha é quando a gente fala que Deus nunca falou com a gente. A gente sabe quando fazemos uma coisa errada e não é a sua consciência. Porque a nossa consciência ela é carnal, os nossos desejos são maus. E o Espírito Santo é que fala, pois é, né? Precisava disso? É isso que eu quero para você? Isso não é voz da sua mente. Nós precisamos saber ouvir o Espírito Santo, porque Ele consola. E é Ele que vai falar a respeito de um pecado maior. Não crer em Jesus. Queridos, passa pela igreja, passa por mim e por você. Crer é crer. Que cor é esse envelope? Branco. Há alguma dúvida? Alguém que acha que é amarelo, verde, azul? Eu creio que Jesus salva, tanto como esse envelope é branco. Eu não tenho dúvida. Eu creio que Ele cura e que Ele liberta, tanto quanto o envelope é branco. Crer fala indiferentemente de algo que vai mudar a minha vida ou não. Eu creio que Ele é o Cristo, eu creio que Ele é o Salvador, eu creio que Ele é o Messias, eu creio que Ele é o Cristo que desceu do céu, que se encarnou, se fez homem, desceu da sua glória, deixou a sua glória, para ser homem, sentir como nós sentimos, e para se entregar por nós. É preciso entender que isso aí, a proposta é crer. É preciso crer em quem Ele é. Porque se primeiro eu não creio quem Ele é, Ele nunca vai fazer e operar na nossa vida. Não tem como eu esperar uma ação se eu nem creio em quem Ele é. É preciso entender que Ele é. E aí depois Ele pode fazer. Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode agir na sua vida. Crer que Ele pode agir, que Ele vai mudar a sua vida, é secundário. Porque depende dele querer, mas isso não vai mudar a glória dele. Isso não vai mudar a verdade dele ser Deus, dele ser Salvador, dele curar e dele livrar. É preciso entender isso, querido. Ah, eu não creio em Deus não, porque eu estava com uma verruga e ela nunca sarou. Ah, espera aí, estou te falando de algo maior. Irmãos, eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Porque o que vier dele é dele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. É preciso eu e você olhar para a palavra, para o Evangelho. Quando Jesus começa, Ele fala, arrependei-vos. E quando Ele está para ser assunto ao céu, Ele fala, olha, há um pecado, há algo que a igreja precisa entender, que é fundamental. É preciso crer que eu sou o Salvador, que eu sou o Messias. Ponto. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Jesus sabia disso. Nós precisamos do Senhor. Vamos comigo aí em João mesmo, né? 8, 24. João 8, 24. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, plural. Porque se não crerem que eu sou, provavelmente o eu sou aí está maiúsculo.
porque está destacando. A maioria das Bíblias vão estar. Eu sou. Ou seja, aqui é como se fosse um nome, uma identidade. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Não haverá mudança dos pecados se você não entender o pecado de crer em Jesus. Você não muda por você mesmo. Você precisa crer que Jesus é o Salvador do mundo. Se creres, verás a glória dos céus. Tudo é possível ao que crê. Quando você crê que Jesus é, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Porque se não crerem, não vai acontecer nada. E Deus não deixa de ser Deus, porque a sua vida é um caos. Ele continua sendo Deus. Passa por mim e por você, passa pela igreja, entender que primeiramente o Senhor é, Ele é, eu sou. Lembra lá de Moisés? Moisés, mas eu vou lá falar com o faraó para libertar o povo. Como é que eu vou falar? Quem é que está em que autoridade eu estou indo? Diga que eu sou. O grande eu sou enviou a vós. Eu sou. Irmãos, quando a gente não entende quem é Deus, nada vai acontecer. Nada vai mudar a sua vida. Porque se você tem dúvida, se você fica em dois pensamentos, quem é Deus? Se é Baal, segui-o. Se é Deus, segui-o. Como pode agirmos em dois pensamentos? Ou eu creio, ou eu creio. Então passa pela nossa vida crer que Ele é. O mundo morrerá nos seus pecados, porque não crê em Jesus que Ele é o eu sou. É preciso entender isso. É preciso que eu e você entendamos isso. Vamos em João ainda 1,12. Irmãos, eu não estou aqui falando de uma religião. Não estou falando de uma doutrina batista. O Evangelho é arrependimento. Arrependimento. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem que Ele é. Os que creem que Ele é. Quem crê que Ele é, esses são filhos de Deus. E eu não estou falando de mudança de vida, de transformação, a não ser de deixarmos de sermos criatura e sermos filhos de Deus. Queridos, o Senhor pode fazer muitas coisas na nossa vida. O Senhor tem prazer de mudar a nossa vida. Mas isso só vai acontecer se, em primeiro lugar, você tiver uma experiência. Ele é Deus. Enquanto habitar dúvida no seu coração, as coisas não irão acontecer. Enquanto realmente o Espírito Santo não vier sobre a sua vida e te convencer desse pecado. Ah, pastor, porque eu ainda faço isso ou aquilo. Queridos, olha, dá um passo para trás. É preciso, em primeiro lugar, entender e crer. Ele é soberano. Ele é dono de todas as coisas. Sobre a sua mão está todo o governo. Ele pode fazer, se Ele quiser. Estão entendendo, irmãos? É preciso entender essa verdade. Porque há uma condição de nós deixarmos de sermos criaturas
para sermos filhos de Deus. Irmãos, e as coisas são simples. Meu pai, pai terreno, ele me ama e quer me dar tudo, não é? É. Mas ele me dá o que ele quer. A diferença é que Deus pode me dar todas as coisas. E o meu pai terreno pode me dar algumas coisas. Agora, dar ou não dar é uma decisão do meu pai. E a gente precisa entender isso. Deus fazer ou não fazer não muda o fato dele ser pai. E eu vou dar um outro passo. Eu não dou tudo para o meu filho, porque se eu der tudo para o meu filho, eu estrago o meu filho. Então por que às vezes como filho nós não recebemos todas as coisas? Será que estamos prontos para receber tudo? Ou será que não seremos os filhos mimados, sem experiência? O que nós fazemos com aquilo que o Senhor nos confia e com aquilo que o Senhor não nos confiou ainda? Será que a gente sabe passar isso por um arrependimento? Será que a gente não abriu mão de alguma coisa outrora? Será que a gente não deixou de buscar como deveria buscar? De ser como deveria ser? Escolhemos ao nosso jeito, à nossa vontade? Marginalizamos Deus, ou seja, colocamos Deus à margem e nós decidimos ao bel prazer? Não trazemos o Senhor para o centro das nossas decisões? Compramos o que queremos, vivemos da forma que queremos e assim vivemos a nossa vida. E depois queremos que Deus abençoe. Quantas pessoas vivem um casamento, vai no mundo, vai em qualquer lugar, busca uma pessoa, depois leva para o altar e quer que Deus sela a bênção. Irmão, isso é muito sério. Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Cada um de nós precisa passar por um arrependimento. Primeiro arrependimento, não crer que Deus é, e ponto final. Primeiro Ele é. Pastor, mas por que eu padeci, vivi uma sorte, alguma coisa? Permaneça no centro da vontade do Senhor. Saiba que Ele é Deus. Aqueles que se aproximam do Senhor, aqueles que creem no Senhor, encontram favor. Encontram favor. Eu quero voltar em João 1, 12, né? Eu quero ir no verso 10. João 1, 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio do verbo, ou por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para aqueles que eram seu, e os seus não o receberam. Entende que lá atrás, Jesus veio para ser, e muitos não os receberam. Aqueles que eram para receber, não receberam. E a verdade de hoje, isso passa muito hoje pela igreja. É preciso saber que Ele é. Ele é o verbo. Ele estava no mundo, e o mundo não o conheceu. Que tanto que nós queremos conhecer a Deus? Que tanto que nós conhecemos a Deus? Pastor, eu encontrei Jesus há muito tempo. Seu Jesus estava perdido? Ou foi você que foi achado? Meu Jesus nunca se perdeu. O perdido somos nós. Quem precisa do Salvador somos nós. Quem precisa de arrependimento é a igreja. Eu estou no meio. Sou pecador como vocês. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que a gente é filho de Deus? Porque creem
porque creem. Hoje nós estávamos na escola dominical. A igreja, ensinávamos aqui hoje, a igreja é feita de salvos. Você tem dúvida da sua salvação? Igreja é feita de salvos. A instituição, a religião, ela é feita de salvos, de doentes, pessoas em recuperação, pessoas em transformação, porque a igreja é a noiva, ela tem vestes brancas, ela é imaculada, ela é pura, ela já tem o selo do Espírito Santo, ela vai subir, ela está pronta. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que creem. Nada que até agora tem religião, queridos. Isso não passa por uma denominação batista. Isso não passa por ensinamentos humanos. Isso é o Evangelho. É preciso crer em Jesus. Quem crê será salvo. Nós precisamos arrepender. Sem arrependimento ou sem santidade, ninguém verá a Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar Deus. Por quê? Porque não sabe ser filho. Não sabe o que é crer. Crer que Ele é, simplesmente. Nós cantamos, se o Senhor fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Irmãos, nós precisamos olhar o que a gente canta. E isso aí, o canto está certo. Mas se isso não é uma verdade na minha vida, eu preciso fazer uma reflexão. Ele é Deus. Ele é Deus. Não é uma mera vontade minha. Deus é Deus. Deus é Deus. Você conhece a vontade de Deus? E o verbo, verso 14, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Queridos, nós precisamos entender. Quando você pega o Evangelho de João, João usa uma palavra, verbo, que é o logos. É como um dínamo, um motor. É aquilo que é propulsor. O Senhor é Ele que faz. Eu só sou filho. O sapato novo vem se o papai quiser. Se Ele der, deu. A gente precisa entender essas coisas, irmãos. E a gente deixa de vê-lo como Deus quando Ele não curou a verruga. Você continua com chulé e está brigando com Deus porque ainda tem chulé. A gente precisa parar para ver, queridos. E é nas pequenas coisas que nós somos experimentados. E nós precisamos guardar o nosso coração para não sermos reprovados. Porque às vezes nós somos igual meninos birrentos. Eu quero, chato.
Deus é Deus, queridos. Deus é Deus. Hoje na escola, após a escola, a mensagem do culto, nós estávamos trabalhando o texto de Esdras no culto. E eu comentando com os irmãos, a gente precisa perceber aquilo que nós fazemos para Deus. Os valores que eram usados para construir o templo. Eu não estou falando de dinheiro não, irmãos. Mas tudo que se fazia no templo era ouro, era prata, era o melhor. Era o que custa esforço. E a gente quer entregar o que para Deus? O resto da nossa saúde. Primeiro eu vou viver a vida, eu vou desfrutar da vida, vou viver pecando. Aí depois, quando eu já curti a vida, aí eu quero buscar Deus. Deus continua sendo Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será assim para sempre. Ele não muda. Ele não muda. Agora, como nós nos relacionamos com Ele, o que nós entregamos para Ele? Não crer em Jesus é um grande pecado. Mas se você não crer, você não vai entender que Ele muda a sua sorte, que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta. Você não tem experiência com Ele. Você às vezes só acha que Ele é um péssimo pai, ou que Ele é um pai como talvez seu pai terreno, talvez a sua experiência paterna seja ruim, e aí você acha que Deus Pai é um pai limitado, e não é, não é. Volta comigo lá em João 8, eu quero 31. João 8, 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Aqui agora no texto tem uma fala específica, que é para aqueles que creem, aqueles que são igreja, aqueles que não têm dúvida que o Senhor é Deus. E aqui Jesus entra num discurso: se vocês permanecerem em mim, permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem nas minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Por que muita gente não é liberto? Por que muita gente não é liberto? Lá no início do capítulo, do verso 31 fala, Jesus está conversando com aqueles que creem. Creem. Há muitas pessoas, fracos e doentes, não muitos, que dormem. Está lá em 1 Coríntios 11, Paulo falando que há muitas pessoas padecendo. Por quê? Fracas e doentes. Há coisas que Jesus liberou para a igreja. Tem muitas promessas na Bíblia. Nem todas é para a igreja de hoje. Tem muitas que é para o povo de Israel. E cuidado quando você quer apropriar de uma palavra, de uma bênção, que não foi liberada para você e nem para mim. Meu povo perece por falta de conhecimento.
Briga com Deus porque está esperando uma resposta que não foi liberada para nós. Não é para nós. Aqui é algo que é para a igreja. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido. Aqui ele disse aos judeus porque ele estava ali encarnado. Mas é preciso entender que há uma verdade intrínseca no texto. Aos que creem, os que têm crido, os que estão entendendo, os que assimilaram, os que mudaram a sua condição de religiosos a filhos de Deus. A esses Jesus vai dizer, se vocês permanecerem na minha palavra, entender que elas são verdadeiras, então vocês serão os meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, preste muita atenção. Qualquer ensinamento, qualquer batalha espiritual, que não seja na palavra em Jesus, é apenas pontos religiosos, cuidado. Quem salva, quem liberta é Jesus. Deus usa pessoas pela palavra. Pela palavra. Quem liberta é a palavra. Conhecereis a palavra. Quando nós ministramos a palavra, irmãos, vidas são libertas. Vidas são libertas. Queridos, quando eu não creio que não há uma vida de liberdade para mim, eu estou deixando de crer em Jesus. Se eu estou deixando de crer que Jesus não muda a minha sorte, eu, de alguma forma, estou negando Jesus. Ou deixando de crer em Jesus. Continua o texto. E eles responderam, somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha como que as pessoas não entendem a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Muitas pessoas acham que são livres e não são. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, nós seremos livres. Queridos, é a palavra, não é eu, não é uma opinião minha. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Irmãos, nós vivemos um evangelho de fardo pesado, porque a gente está fazendo o que não é para fazer. A gente precisa crer no que Jesus faz. Ele faz, Ele age, Ele salva, Ele cura e Ele liberta. É preciso entender que tudo é dele, tudo é para Ele e tudo volta para Ele. Tudo volta para Ele. Por que vamos viver uma vida preso? De que forma que nós não entendemos a liberdade que há em Cristo Jesus? Irmãos, quando as coisas são maiores que a palavra, quando as coisas são maiores que o nosso Deus, os problemas, as lutas, a gente precisa voltar lá atrás. Será que eu ainda estou crendo que Deus é Deus? Tem uma fala muito interessante. Eu não sei se eu vou saber lembrar, mas você vai lembrar, o Espírito Santo vai ministrar em seu coração. Quando o seu problema é grande, não veja o tão grande é o seu problema. Mostre para o seu problema o quão grande é o seu Deus. Muda tudo. Muda tudo.
Mas se você não sabe quão grande é o seu Deus, os seus problemas sempre serão maiores. Há salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma vida vitoriosa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Vitor é meu filho. Quem manda lá em casa sou eu. Ponto final. Pastor, mas isso é autoritarismo? Não, isso é princípio. Eu estou preparando ele para morar no céu. Quando ele chegar no céu, lá não é do jeito dele. As coisas têm princípio. E ser filho de Deus tem princípios. Somos livres. Por que a igreja é presa em tantas amarras? Por que somos escravizados? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas do mundo passaram, eis que tudo se faz novo. Irmãos, não existe evangelho de só vitória, mas também não existe evangelho de derrota. A gente precisa tomar cuidado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Queridos, o evangelho é uma mensagem de esperança. O evangelho é uma mensagem de esperança. Passa por um arrependimento, por uma entrega e por saber quem é Deus. Quem é o seu Deus? Seu Deus é capaz de mudar a sua sorte. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em tecnologias, outros em ciências. Eu porém, vou fazer menção do meu Deus. Ele é. Ele é. Amém? Coloque aí você, querido, faça uma lição na sua vida, uma reflexão. Quando acontecer isso na minha vida, a minha vida vai mudar. Não, peraí. Onde Deus está nisso? Quando Deus for primeiro, tudo muda. Mas que depois, quando eu realizar isso, não, peraí. Quando Deus é primeiro, tudo muda. Tudo muda. Se creres, verás a glória dos céus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Nada. Feche seus olhos. Eu queria que você falasse com o seu Deus. Eu queria que você falasse com Deus. O que tem sido maior que o seu Deus? O que de alguma forma tem te assustado? Talvez situações de saúde, talvez adversidades espirituais, lutas mesmo, dúvidas pessoais, preocupação com o filho, incerteza da vida. Será que há algo maior que o nosso Deus? Será que a gente realmente não precisa arrepender, porque temos colocado o nosso Deus como menor? Será que Deus tem liberdade de fazer qualquer coisa na sua vida? Certa vez Deus pediu Isaac, pediu um filho. O que o Senhor te pede hoje? O que você precisa levar ao altar do Senhor para que a sua vida seja transformada? O que tem sido maior que o seu Deus? Aflição, tribulação, angústia, dor? Será que Deus deixou de ser Deus? Será que Deus não está atento às nossas situações? Será que é possível que alguma coisa passe desapercebido? Se, pois, se é uma condicional.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente você se torna filho de Deus. Como filho de Deus, será que há algo que papai não pode fazer por nós? A palavra diz que nossos pais terrenos sabem nos dar boas coisas, mas muito mais o Senhor que está no céu. O que você precisa essa noite? O que você tem apresentado diante de Deus? Quais são os seus medos? Eu queria convidar você a um arrependimento. Creia que o Senhor é Deus, confia nele, e o mais Ele fará. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam e permanecem para sempre. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, correm e não se cansam. Esses sobem como águia. Você precisa entender que a prioridade na sua vida é Deus. Deus vem primeiro na nossa vida, na nossa casa. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Invocai o seu nome enquanto se pode achar. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, são teus filhos. Pai, nós queremos como igreja do Senhor reconhecer as nossas limitações. Pai, o Senhor mesmo disse que no mundo teríamos tribulações, lutas. Pai, nós como igreja pedimos ao Senhor perdão quando nos limitamos diante do teu poder, da tua graça. Pai, o Senhor é maior que tudo isso. Pai, o Senhor pode fazer e basta uma palavra do Senhor. É somente uma palavra do Senhor e tudo muda. Quem é a ciência que impeça o agir do Senhor? Quem é o homem mau para impedir o agir do Senhor? Pai, nós vimos aqui nos cultos de quinta e domingo de manhã, como o Senhor é poderoso. Como o Senhor move até o ímpio em favor do reino. Pai, nos ensina a nos reconstruirmos. Pai, que nós possamos ser restaurados pela tua palavra. Pai, que nós sejamos menos religiosos e mais filhos. Pai, que a tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, venha à nossa vida, trazendo redenção, salvação, restauração, favor e graça. Pai, renova, Deus, restaura. Pai, levanta o caído. Pai, faz um povo forte, Senhor. Pai, aviva o teu povo, aviva a tua obra, Senhor. Pai, que nós verdadeiramente possamos confiar no Senhor. Pai, não nos deixe mais esquecer desse pecado que é não crer no Senhor. Pai, o Senhor pode, nada passa desapercebido, ó Deus, aos olhos do Senhor. O Senhor, ó Deus, é Deus poderoso, o Senhor pode. Pai, nós agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de sermos feitos filhos de Deus, a saber, esses que creem no nome do Senhor Jesus, Salvador de nossas vidas. Pai, nós tomamos posse da palavra dessa noite. Pai, nós nos apegamos ao Senhor essa noite com mais firmeza. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor venha, Deus, mudar a nossa sorte. Pai, nos ensina a encontrar um coração sábio no Senhor. Pai, ensina a tua igreja a contar os seus dias. Pai, como nós lemos aqui no texto, nos últimos dias aconteceriam ali muitas coisas. Pai, nós aqui precisamos do teu Espírito Santo para viver todo o desafio da fé. Pai, há liberdade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, nós somos livres em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus.
consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Queridos, daqui a pouquinho vem uma dúvida, vem uma preocupação. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, todas as respostas que ele liberou foi pela palavra. Quando vier uma necessidade financeira, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Quando vier uma enfermidade, Senhor, eu não sei. Senhor, eu tenho medo, mas o Senhor pode. Amém. Pai, eu estou preocupado com meu filho, eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode. Pai, eu preocupo com o meu casamento, eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode. Pai, eu tenho um projeto de vida e eu queria colocar diante do Senhor. Eu não sei como fazer, mas o Senhor pode. Creia, queridos. Não pare de crer. Creia no Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando a palavra fala assim, é preciso trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida? Isso precisa estar muito claro. A psicanálise vai dizer que nós temos consciente e inconsciente, como se fosse algo mais superficial que nós lembramos de tudo, e algo mais escondido, que requer muito esforço para trazer a consciência. E aquilo que é do Senhor precisa ser primeiro. Tem que estar no nosso consciente. Não é fator de dúvida o tamanho do nosso Deus. Conta-se uma história que um pai recebeu uma pergunta de um filho: pai, como é Deus? E aquele pai levou ali a sua criança ao aeroporto e falou assim: está vendo, filho, Deus é como um avião. Ah é, pai? Como assim? Olha lá para você ver, ó. Quando estamos perto dele, ele é bem grande. Mas quando nós distanciamos, ele fica pequenininho. Quanto mais perto de Deus estamos, maior é a sua glória. Amém? Queridos, eu queria te dar o privilégio, a oportunidade de trazer seu dízimo e a sua oferta. Amém? Queridos, dízimo e oferta são partes do culto. Que você seja livre, que nada impeça você de servir, de contribuir na casa do Senhor. Amém? Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei, incomparável
são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua, Pai, pela tua beleza, pela tua formosura, Pai, pelo favor. Pai, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Pai, nós agradecemos e devolvemos tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Pai, multiplica. Deus, prospera cada um dos teus filhos. Pai, abençoa a tua igreja, nos dê graça, Deus, a toda a administração de todo o recurso. Pai, pedimos aqui, ó Deus, pelos nossos alvos, nossos projetos. Pai, visita cada um. Pai, que a resposta venha do Senhor, que a cura, que a porta aberta, Pai, que a restauração venha do Senhor, em nome de Jesus. Pai, queremos apresentar, Pai, os nossos filhos, Pai, os nossos queridos. Pai, queremos apresentar a vida do Theo, que está com a garganta infeccionada. Pai, nós sabemos ali o seu quadro, ó Deus, do seu tratamento. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor visite essa vida. Pai, queremos apresentar a vida do Miguelzinho. Pai, o Miguelzinho está com uma outra infecção. Pai, nós repreendemos esse mal. Pai, que o Senhor venha sobre a sua alma, sobre o seu físico, sobre o seu espírito, com uma restauração. Pai, pedimos que o Senhor venha sobre a vida da sua irmã, Maitê. Pai, restaura. Pai, que ela vença toda a sua prematuridade. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha agir. Pai, que o Senhor venha curar. Pai, que o Senhor venha tocar na vida dela. Pai, agradecemos ao Senhor pela vida do Guilherme, pela alegria, pela vida dele. Pai, que o Senhor continue, ó Deus, dando graça, sabedoria, fortalecendo, direcionando. Pai, que o Senhor continue formando o teu filho. Pai, ele é teu, Pai, e nós confiamos, ó Deus, no Senhor. Pai, seja sobre a vida dessa criança também, do Luiz Felipe. Pai, seja sobre a vida da Celine, a sua recuperação dessa pós-cirurgia. Pai, abençoa a dona Marlene, abençoa a dona Hebe. Pai, a recuperação da cirurgia da Rosane. Pai, que o Senhor continue, ó Deus, agindo, curando, ó Pai. Seja sobre a vida da Cássia, sobre a vida da dona Laura, sobre a vida da Débora. Pai, sobre a vida do Guilherme. Pai, desse jovem, ó Deus, que acidentou. Pai, a sua recuperação da sua mão. Pai, sobre a vida do Eustáquio. Pai, da Maria do Eustáquio. Pai, do Senhor Geraldo. Oh, Pai, dê a ele graça. Pai, que o Senhor seja sobre a sua saúde. Pai, abençoa a Carminha. Pai, Deus, cura a dona Ofélia. Age sobre a vida da dona Ofélia. Pai, apresentamos a Mona Lisa. Pai, o Maico Oliveira. Pai, esse jovem, ó Deus, com câncer. Apresentamos o Maico nosso aqui, Senhor Deus, esposo da Ellen e a Ellen. Também a Elci, Senhor, pela sua recuperação. Pai, pedimos que o Senhor venha agir. Pai, repreender toda essa ação dessa chikungunya. Pai, pedimos também, ó Deus, pela vida do Yuri, pela vida, Deus, do Enio, do nosso irmão Eugênio. Pai, pelas vistas do papai, pela saúde do meu pai, que o Senhor complete a sua obra. Pai, que o Senhor seja sobre a vida do meu pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu tenho alguns avisos rápidos, estamos terminando. Vem cá, Nilza, faz favor. A paz, queridos. Eu queria dedicar as indicações hoje para as famílias, tá? 2 indicações legais para casais e para pais. Vamos começar com casais? Olha só, quantos casais nós temos? Que nós temos casais jovens, mais maduros, casais bastante maduros, casais que ainda não casaram, né? Aqui, essa indicação aqui, olha, como ter um casamento mais divertido. Gente, esse livro é uma bênção, tá? Você vai aprender muito ao lê-lo para colocar em prática coisas para deixar o seu casamento mais leve, sabe? O seu relacionamento mais tranquilo, mais light, tá? Sugiro que você, marido ou esposa, vá lá e pegue esse livro aqui se você quer ter um casamento mais light, viu? Às vezes nosso relacionamento está tão pesado, né? Fica tão difícil. E a outra sugestão, essa aqui é para pais. Quem é pai aqui de adolescente sabe da dificuldade.
Eu sei da dificuldade de pais, porque eu estou dentro de escola o dia inteiro. Trabalho manhã e tarde com adolescente. E esse livro aqui é a sugestão, olha, como evitar que o jovem sofra com as paixões sexuais. Ah, que dificuldade. Conversar com os filhos pré-adolescente, adolescente, desde criancinha, né? A pressão que ele já vem sofrendo com as questões sexuais. Como você, como pai, como mãe, precisa chamá-lo para conversar, como entender a pressão que ele está sofrendo hoje nesse mundo permissivo. Então, pai, você que tem filho adolescente, jovem, precisa conversar com ele, tá? Sobre essa questão delicada e necessária hoje, está aqui a dica. Amém? Nós temos mais de 250 livros ali. Eu duvido que não tenha nenhum livro que não seja de seu interesse. Vá lá visitar a nossa biblioteca, tá bom? Amém. Queridos, aproveitando a fala da Nilza, nós deixamos o mundo, a rede social, ensinar os nossos filhos sobre relacionamento, sobre sexo. E aí depois pagamos caro por falta de conhecimento e criamos um fantasma, uma assombração, um mal dentro da nossa casa. Esse assunto não existe tabu. Quem fala tabu é a psicanálise, a psicologia. Isso é algo natural nosso. Sexo é para a família, a vida sexual é para o casal. E a gente precisa saber falar isso com muita pureza e com muita verdade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. O inimigo trabalha 24 horas para ensinar seu filho errado. Cuidado. Amém? Queridos, preste muita atenção rapidamente. Eu tenho hoje a ausência de muitos jovens. O Vitor está aqui, pela misericórdia de Deus, está arrebentado. A Thaís está aqui, como se diz, custando a sustentar. E eu peguei e brinquei com a Thaís. Falei, que isso? Olha aqui o Isaac. O Isaac está esnobando energia aqui. Olha o sorriso desse menino. Glória a Deus, Isaac. Queridos, eu tenho certeza que os nossos filhos foram ali alimentados. Foram ali sexta, sábado e hoje até 2 horas da tarde, muita bênção. Vieram hoje do Conjuban, estão sem dormir, tiveram lá vigílias, né? Tiveram lá ministrações separadas, foi uma bênção, irmão, foi muito rico, né? A Duda estava lá, não veio, o Isaac, né, do Pé da Mídia também não veio, estão exauridos, esgotados, porque brincaram, né? Louvado a Deus, louvamos a Deus pela vida do Mateus que está aí, também no louvor aí firme, com a cara de cansado, mas está aí de pé. Glória a Deus. Vocês jovens, terça-feira, presta atenção, terça-feira, terça da amizade. Terça-feira, terça da amizade. Vai ser na casa da Miriam e do Peterson, melhor dizendo, Duda e Isaac. Ok? Na casa da Duda e do Isaac. Então, se organizem. Marcelo, vou te pedir para fazer aquela arte para nós, mudando ali para o contato. A Duda e a Miriam te passa lá o endereço direitinho. A gente faz a arte, põe lá no grupo. Leva um jovem, convida alguém. Ô Vitor, quem sabe lá aquela menina consegue ir lá com vocês, né? Seria muito legal, que vocês estiveram junto lá no Conjuban. Convide pessoas, vai ser uma grande bênção. Amém? Vai ter um profeta lá, um pregador lá que vocês não conhecem. Vai ser bênção. Amém? Então, terça-feira, né? Vai ter a terça da amizade. Sexta-feira, agora, 21, culto das mulheres. Amém? 21, culto das mulheres. Dia 22, culto dos jovens. 22, culto dos jovens. Amém? Isso aí. Deus vai operar milagres. Dia 30, tem uma pandemia chegando aí, irmãos. Uma epidemia. Cuidado. Então as informações aí, fiquem atentos.
Dia 30 vai ser uma peça de teatro que chama Epidemia. Amém? Vai ser uma grande bênção. Domingo, dia 30, vai ser a peça de teatro, vai ter o culto junto com a peça, ok? Estejamos em oração para que Deus abençoe os meninos, os irmãos que estão aí se preparando. Estou encerrando. Dia 12/8, os meninos que estavam no Conjuban conheceram lá o Rômulo. O Rômulo é o nosso líder seccional de Minas Gerais, ok? Ele é o nosso líder estadual. O pastor Lázaro, que ministrou ontem no culto e depois entrou na vigília, é o pastor da nossa nacional. Eu coloquei lá no grupo dos jovens, siga o pastor Lázaro. Para de seguir porcaria na rede social. Siga quem tem conteúdo. Você quer ir no Conjuban Nacional? Quem vai falar do Conjuban Nacional é o pastor Lázaro. Quem falou do Conjuban Estadual foi o Rômulo. Então você jovem, fica ligado, conecta na rede social dele, porque quando falar assim, olha, o Conjuban Nacional vai ser lá no Rio de Janeiro. Ah, não vai dar tempo de eu preparar, porque você dormiu? Você não sabia? Então se antecipem. E o Vitor vai em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós precisamos investir nos nossos filhos. Aqui deixa eu falar para você, pai. Presta atenção. Louvado seja Deus pela sua vida, que contribuiu com o almoço, que participou no almoço, que enviou conosco, que abraçou esse compromisso de enviar os nossos filhos. Nós precisamos nos organizar, porque aí fica mais leve. Os meninos viram lá. Quantos ônibus tinham lá? Quem comenta aí, Vitor? Uns 4 ônibus. Van divide ter o que lá? Umas 2. Ônibus, né? São ali 50, 60 pessoas. Fora os carros. Foram 500 jovens. Tem noção que é 500 jovens juntos, glorificando a Deus, adorando? Teve gente lá que boiou e perdeu a oportunidade. Isso é fato. Tem gente que dorme aqui na igreja. Lá foi uma bênção. Nós vamos ver esse resultado aqui. Amém. Nossos filhos serão impactados, foram impactados, e eles vão frutificar no nosso meio. Amém? Então, né? Louvado seja Deus pelo nosso Conjuban, pelos jovens que esteve lá, né? Que a gente possa valorizar esse momento aí da terça da amizade. E presta atenção, você que foi no Conjuban. Eu quero que vocês conversem sobre as experiências espirituais do Conjuban. Ok? Como foi para você? Qual foi a parte que marcou você? Não é a piscina, não é a comida, não é o futebol, aquilo que foi espiritual, beleza? Isaac, Thaís, Vitor, fala com a Brenda, com o Fernando, o Mateus, quero que vocês compartilhem isso, ok? Vai ser ministrada uma palavra, mas vocês vão compartilhar isso também, tá bom? Beleza? Deixa eu ver se eu falei tudo. Culto das mulheres. Tem 2 coisas. Dia 12/8, Jubampib aqui na igreja, 7 anos. 12/8 está aí. Não marca nada na sua agenda não, você jovem. Jovem até os 80 anos. Esteja aqui. Nós vamos ter 200 jovens aqui, amém? Vai ter jovem naquela escada ali, ó. Amém? Glória a Deus. Quem vai ministrar é o pastor Rômulo, ok? Dia 27/8, 9 anos de Moriá, é o nosso aniversário. Amém? Vai ser uma grande festa, uma grande bênção. Vamos ficar de pé? Já enrolei demais, chega. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor por todo o teu favor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Pai, como é bom podermos fazermos planos, como o Senhor verdadeiramente cuida de nós. Pai, que o Senhor venha aqui sobre cada vida, que o Senhor visite cada coração. Pai, que cada vida aqui seja terra fértil,
Pai, terra fértil, para que essa palavra produza arrependimento, produza transformação, produza graça, produza vida. Pai, seja o Senhor aqui a fazer. Seja aqui a tua mão, Pai, a tua graça, em nome de Jesus. Antes de eu fechar, querido, você que nos visitou, nos honrou com a presença, tem a liberdade de estar na casa do Pai. Tem pessoas aqui que já não é visita. Para mim, passou da segunda vez, já não é visita. Não é visita. Amém? Fica na casa do Senhor. Quanto mais perto do Senhor, melhor. Levanta sua mão direita. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, seja a graça. Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor guarde os teus filhos aqui e leve cada um para a sua casa, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Hoje eu errei aqui, irmãos. Cabeça não está boa, não é muita coisa. Deus abençoe. Vão em paz em nome de Jesus. Amém? Cantina lá atrás.